uma pergunta aqui que eu ia te fazer. Não tem a ver com o tema, mas a gente entrou. Você assistiu aquela série da Netflix, tá todo mundo falando? Adolescência? É. E aí? Qual foi a sua opinião? Então, gente... Deixa eu ver como é que eu vou dar minha opinião sem ser polêmica. Eu fiquei muito desesperada, primeiro. É uma série que me gerou incômodo. Por quê? Primeiro porque eu tenho um filho daquela idade em casa. E eles pegaram um adolescente que ele nunca tinha feito nada. É o primeiro papel dele. Então, ele foi muito verídico do adolescente. Assim, algumas manias que ele mesmo tem. Eu vi uma entrevista do ator, que algumas manias que ele tem, ele foi fazendo ali... E que é muito igual ao Arthur. Então, essa série me pegou no lugar ruim, porque ela me fez trazer pra minha realidade. E ela tem uma monotonia. Nossa, que palavra horrorosa, né? Ela é muito monótona. É monótona? Monotonia. Você achou? É por querer. É tipo assim, algumas coisas acontecem que eu acho que é pra te dar tempo de refletir. Como você faria? O que eu faria? O que tem a ver? O que eu faço que é igual? Então, foi muito angustiante ver. Eu não gosto de ver coisas angustiantes. Né? Eu acho que... o meu momento de lazer, eu gosto de ver novela. Eu vejo todas as novelas. Você vê novela turca? Eu vejo novela turca. Você já viu A Sonhadora? Eu fico imaginando o Wildo assistindo A Sonhadora. Não, eu não sei porque... Eu não sei em que momento que eu descobri que existe novela turca. Gente, eu amo novela turca. Eu amo novela antiga. Novela turca é porque ele assiste. Não. Assiste. E o engraçado é que, sim, eu conheço gente... Porque turco não fala português, né? E turco não é um idioma que normalmente se traduz para o português. Aí eu conheço gente que assiste a novela turca legendada em espanhol. Nossa. Só para não perder. E a pessoa não fala espanhol. Mas voltando na série... Mas, então, aí... só que eu acho que eu escolhi o momento errado de ver. Porque não era um momento de lazer. Ela é uma série muito importante para os pais verem. E ela precisa ser vista junto com os adolescentes, eu acho. Então, eu acho... Isso que eu ia te perguntar, você acha que ele tinha que ter assistido? Eu acho que ele tinha que ter assistido. Só que o que aconteceu? Já chegou no ouvido dos adolescentes. Ele não quer ver. Porque ele vira e fala assim, eu não vou matar ninguém, não. Você quer que eu veja uma série que o menino mata, você tá com medo de eu matar? Eu não vou matar ninguém, não quero ver série de gente matando gente, não. Eu falei, Arthur, não é isso. Vamos ver junto, eu vi. Ele, você já viu. Então, assim, eu acho que eu tinha que ter... Eu entrei nessa série antes do boom dela. Eu vi, acho que no primeiro ou no segundo dia, eu não vi nem que ninguém tava vendo. Eu acho que eu tinha que ter pego pra ver junto com ele. E com o Diogo dormiu. Eu acho que a questão do adolescente assistir não é essa visão do Arthur de eu não vou matar ninguém, mas é a questão bullying da sociedade do adolescente, que é um mundo fechado. Existe uma linguagem própria entre eles ali e é preciso alertar com relação a esse meio que ele está vivendo. É isso. A Angélica Verônica. É nossa teacher. Ela vai assistir. A Angélica é a nossa teacher, ela é minha também. Eu perguntei pra ela, porque ela tem muitos Angélica. alunos adolescentes. Aí eu perguntei, Angélica, eu vou te dar um para casa. Vamos fazer o inverso aqui. Assiste a série e faz uma pergunta para os seus alunos adolescentes qual foi a opinião deles ao assistir a série. E para minha surpresa e dela também, ela falou que ela mais ouviu... Olha que coisa interessante, os adolescentes assistiram e falaram assim, nossa, eu não sabia que as minhas ações teriam tanto impacto na minha família. Aquele episódio final, que marcou muito, porque os adolescentes, assim, eu nunca imaginava ouvir, eles não tinham consciência do tanto que... Tudo bem, ele matou uma pessoa, mas o tanto que o comportamento deles, porque eles começam a entrar num debate, entram no detalhe, comparam um filho com o outro. E para isso, para mim, também foi uma surpresa. E outro ponto que ela falou também, que eu também não sabia, é o tamanho do grau de importância que tem pequenos detalhes no processo de comunicação. Por exemplo, colocar um coraçãozinho na foto de alguém é considerado uma coisa absurdamente depreciativa. Eu tenho vários adolescentes que eu convivo por causa do meu trabalho. Eu tenho um adolescente em casa e eu não sabia nenhum daqueles emotions, eles eram... Você sabia que você não pode curtir uma foto de uma pessoa? Não,
Tem um negócio que já me falaram lá, porque os meus jovens aprendizes, né, tem os crushes lá, né? Acho que crush já nem fala mais, sei lá. A gente não consegue acompanhar, né? Que você tem que, se você tá afim da pessoa, tem que curtir 3 fotos dela, seguidas. E aí, se ela gostar, ela curte 3 depois. Mas não é 3 aleatórias, não. São normalmente 3 antigas, né? Ah lá, ele... aprofundou no Você tá me surpreendendo a cada minuto dessa conversa. Novela turca, tá Você assiste novela turca? Tá fazendo o bonequinho lá do... Infelizmente, eu sou um posto de cultura inútil. Muito bom. É uma série que eu acho que ela é mais importante pros adolescentes. Os pais têm que ver, porque você viu ali que se o policial não tivesse um filho adolescente, ele jamais ia conseguir desvendar ali o motivo, porque ele já sabia qual era o crime, ele queria saber o motivo. Mas muita gente decepcionou com a série, porque as pessoas estão acostumadas com série que tem aquele negócio assim. Final feliz. Tem um crime, e tem a resolução, e tem a pessoa sendo punida. Ali, o próprio pessoal que fez a série disse isso, ali a questão do crime é mais um pano de fundo para mostrar uma relação de uma família, da escola, por exemplo. Um episódio gente. É a prisão, que ela vai fluindo. O outro episódio é a escola, que é um negócio assustador. Assustador. Assim. O terceiro é a entrevista com a psicóloga, melhor parte. Que eu acho que é o melhor Nossa, episódio. aquele episódio ali, gente, eu chorava. Eu chorei demais naquele episódio, porque é muito parecido com o Arthur, tá? A hora que ele boceja. É natural. Foi natural. Ele tava cansado. E ela aproveitou o bocejo dele pra falar assim, você tá entediado. Eu tô te entediando, né? Eu tô te entediando. Aquilo ali, aquela psicóloga conversando com aquele menino ali, é muito quando eu vou chamar o Arthur pra uma conversa séria, porque ele aprontou. Porque é isso, é ele ali acuado, tipo, você vai ficar me dando palestra, né? Não, eu quero te ouvir, por que você fez isso? E aí, ele tem ira, depois ele tem desespero, depois você me perdoa. Gente, aquilo ali eu chorei. Nossa, eu acordei japonesa no dia seguinte por causa daquela série. Porque é isso, é a mãe e o pai do adolescente que vê aquilo ali e sabe que isso ali pode acontecer com qualquer um de nós. Gente, o menino faz xixi na calça quando a polícia chega. Você vê que assim, eu acho que ele não tem noção do que... Ali ainda, ele não tinha noção do quão grave era aquela ação dele. Por mais que ele tenha matado, ele ainda não tinha ainda a consequência que eu falei lá no início. Que os jovens são inconsequentes, na entrevista, né? Você sabe que ela não vai mais aparecer, que ela não... E você tá querendo que eu confesse, né? Tipo assim, ele quer achar um culpado pro erro dele. Menos ele, né? E é a inconsequência que eu falei no início. O jovem, ele é inconsequente. Então, o que a gente tem que fazer? Ele tem que passar a ser consequente. Não, é pegar a inconsequência dele e usar pro lado positivo. Porque inconsequente ele é. Então vamos usar essa inconsequência para você ser mais criativo, para você ter mais coragem de fazer um esporte. Vamos usar a sua inconsequência pro bem. Porque inconsequente ele é. E todas as nossas ações têm consequências. Todas. Por mais inconsequente que eu seja, tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Qual que é a consequência que você quer? É isso que a gente tem que devolver para eles. Então, no mercado de trabalho também é assim. Chegam jovens lá, que pode acontecer. Um jovem aprendiz que entra com 14 anos, cometeu um crime. Sim. E como é que nós vamos lidar com isso ali? Né? Como é que eu vou trazer esse jovem para não fazer bullying, para não deixar o bullying desviar ele do caminho correto dele, né? Então, acho que tem que ter apoio psicológico, sim, para esses jovens no ambiente corporativo, que muitas vezes eles não têm como ter essa... Porque, assim, o Arthur, eu tenho condições de pagar uma terapia, de ver uma série dessa e agir depois que a emoção passar, de uma maneira que eu vou resgatar e não piorar. Mas e tem gente que não tem. Então, eu acho que a gente, como líderes, também temos que ajudar esses jovens no corporativo. Enquanto ele está ali, ele está sob a minha guarda. O que eu vou ensinar para ele? Qual que vai ser o reforço, o apoio psicológico que eu vou dar para ele? Eu já ajudei jovens aprendizes meus, assim, com problemas com família. Muito, porque atrapalha, impacta no trabalho. E eu vou o quê? Mandar embora? Não. Vou explicar pra ele que o problema dele tem que ficar lá fora, que aqui dentro ele tem que cumprir, mas o lado de fora, como que a gente vai ajudar? Como que eu posso te ajudar lá fora? Pra você não deixar isso impactar na sua entrega. Gente, meus aprendizes hoje, que já são formados, profissionais, eles são homens e mulheres incríveis, incríveis. E que eu tenho muito orgulho. Não sei se não seriam, mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, da vida profissional deles e de ter ajudado a moldar o caráter deles. Né? Porque eu acho que é ali que é o momento.